Abre, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 20. Oh, Jesus! Capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Fala comigo, Tomé não estava com eles. E o pastor não estava na palestra. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa palavra, meu Pai. Uma palavra poderosa aos nossos corações, e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor possa nos transformar mediante a Tua vontade, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, é uma palavra tremenda, porque, de uma forma geral, a gente olha para Tomé, a figura de Tomé, a gente tem uma certa reserva com relação a Tomé. Não é à toa que você tem na sociedade pouca referência. Eu conheço poucas pessoas chamadas Tomé, né? Conheço alguns. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem uma certa resistência à história de Tomé, mas eu quero lembrar para você que quando Jesus disse que ia voltar a Jerusalém, que ele ia retornar, os discípulos falaram: lá é um lugar perigoso, eles estão procurando o Senhor para matar. E o Senhor Jesus foi, e Tomé tomou a liderança e disse assim: vamos com o Senhor para morrer com ele. Então ele tinha uma disposição muito grande para estar com o Senhor. Só que ele tinha um caráter diferente, né? Se você pegar na palavra do Senhor, né? João 11, deixa eu verificar se é isso aqui, João 11, 16, será isso? João 11, 16, a palavra diz assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Quando Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Depois ele chega para Jesus, Jesus fala que vai para junto do Pai. Eles falam assim: Senhor, mas onde é? Qual é esse caminho? Filipe também fica em dúvida. Então havia muita dúvida entre os discípulos. E Tomé, ele
ele se ausenta exatamente naquela reunião entre os discípulos, em que o Senhor aparecera para os discípulos e desejou a paz. Aquilo foi algo tremendo, mas ele não estava lá. É toda noite assim, eu começo a pregar e ele começa. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser pastor e vai pregar mais que eu. Amém, amém? Glória a Deus. Né? Então, vai dar sorte, porque a igreja vai estar grande, enorme, então ele vai viver, né? Tranquilidade. Irmãos, então o que aconteceu com ele é humanamente compreensível. Porque em meio a tudo que estava acontecendo, ele tem uma atitude inesperada, ele não acredita naquilo que os discípulos estavam falando para ele, né? E aquilo fez com que ele passasse para a história como uma pessoa muito ruim, incrédula. De fato, Jesus fala tudo isso para ele. Mas às vezes a gente esquece que Deus, o Deus a quem nós servimos, é sempre o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta e por aí adiante. Quantas vezes você errou na sua vida e Deus te deu uma segunda oportunidade? Tem alguém aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus muitas vezes está levantando oportunidades que Ele já te deu antes, mas você errou, porque Deus caminha com você. Deus caminha. Você não tenha dúvida que Jesus está aqui nesse lugar. E quando eu li esse texto porque eu estava orando pelo batismo. O batismo não tem esse caráter místico que às vezes as pessoas pensam. Eu me lembro lá em Itaperuna que uma senhora, uma velhinha, foi batizada em Aré. Em Aré era uma coisa... Eu fui convidado a pregar em Aré. Eu preguei no domingo e eles me convidaram para pregar no batismo. Eu fui pregar no batismo. Irmãos, em Aré tem um rio que corre, tem uma pontezinha. Eles desceram com a Kombi, com aqueles alto-falantes de Kombi antiga, não é caixa de som, não, aquele alto-falante, eu não sei nem como chama aquilo, que a sua voz sai assim, melancia, as águas, né? Aquilo, né? E até o cara falou, pastor, vê se o som do microfone está bom. Eu falei, vai ser impossível isso aqui. Eu falei, eu vou fazer sem o microfone. Não dá não, pastor. O pessoal tem que ouvir. Eu falei, que pessoal tem que ouvir, gente? Irmãos, sabe o que é que eles fazem? Eles têm uma banda que 5 horas da manhã sai tocando na cidade. A banda sai tocando na cidade porque é batismo. E as pessoas vão acompanhando. Aí de repente eu ouço a banda. Aí vai, atravessa a ponte. Acredite em mim, umas 200 pessoas atrás da banda. Eu falei, gente, o que é isso? E eles ficam na ponte, tem gente que fica em cima de árvore para ver o batismo. Uma coisa assim, não foi dessa vez não, mas me contaram que houve certa vez, porque a água estava muito cheia, porque quando você está batizando a pessoa, a correnteza vai passando por você. E tinha um pastor foi batizar uma senhora, e quando mergulhou, a senhora estava muito empolgada, foi dar um glória a Deus, e nesse glória a Deus, a dentadura dela foi embora. Aí ela subiu falando, perdi a minha dentadura. A pessoa fala assim, vou mudar completamente a minha vida, e quando levanta, perdi a minha dentadura. Né? Eu falei, misericórdia. Irmãos, a gente às vezes é mergulhado nas águas, a gente fala assim, vai acontecer um negócio, e não acontece. Você fala, ué, mas aconteceu. Né? Então eu estava pensando assim, existem coisas que nós fazemos na nossa vida que são mudanças por dentro. E essas mudanças por dentro, elas têm muito mais relevância que as coisas por fora. E o batismo é uma delas.
O batismo é, na verdade, um mover de Deus dentro da gente. Se você olhar quem você é hoje, olhar quem você era há 1 ano, 2 anos atrás, há 6 meses, você vai ver que mudou muito. E o Senhor me deu essa palavra, sabe por quê? Porque aqueles discípulos que estavam com medo, eles foram impactados por um fato histórico. Eu quero que isso fique gravado para que você ouça e reflita. Um fato histórico. Jesus ressuscitou. Na porta do sepulcro, tinham soldados tomando conta para que não acontecesse aquilo que de fato aconteceu. E o que aconteceu surpreendeu os apóstolos que estavam reunidos. De repente, estava tudo fechado, a palavra está dizendo, estava tudo fechado, como aqui está fechado, e de repente o Senhor apareceu. De repente Jesus apareceu e falou assim: Pai seja com vocês. Irmãos, o impacto foi muito grande. Eles já tinham experimentado esse convívio com o Senhor. Paulo diz que o Senhor Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Foi um fato histórico acontecido em Jerusalém. Impactou a humanidade. Impactou a vida desses homens comuns. E por que é que a gente tem essa impressão de Tomé? Porque a gente sempre se fixa na primeira impressão que você tem com a pessoa. A pessoa entrou na igreja, você olha e fala assim: não gostei dessa pessoa, pastor. Não gostei dela. Não tem gente assim? Tem gente assim, que pega, já carimba uma coisa assim, ó, essa pessoa não é legal. Não é. Pelo relato, você tem muitas coisas a falar sobre Tomé, mas deixa eu te falar uma coisa: se você viajar à Índia, você vai encontrar uma igreja lá enorme, que eu estava pesquisando isso na internet, uma igreja enorme, que foi, na verdade, construída em homenagem a Tomé. Porque ele foi anunciar Jesus lá. Da mesma forma que você tem a história de todos os apóstolos espalhados por todos os continentes, o que é que movimentou a vida dessas pessoas? O que é que transformou a vida de pessoas comuns que pescavam à beira de um lago? Jesus. Ele transformou aquelas vidas. Um milagre que não acontece fora, mas acontece dentro. Um milagre que faz você começar a ter convívio com coisas espirituais e que não tem a ver com as materialidades que você encontra hoje. Por isso que Jesus vai falar para Tomé: bem-aventurado aquele que creu sem ter visto. Sabe de quem que ele está falando? De mim e de você. Eu não vi Jesus ressuscitado, mas eu creio com todas as forças, porque ele se manifesta na história da minha vida e na minha vida da história. Ele está constantemente caminhando conosco enquanto igreja. São essas coisas tremendas que Jesus vem estabelecendo na nossa vida. Então, o batismo, ele não tem que ser um sinal fora, ele tem que ser um sinal dentro, ele tem que ser uma transformação que você tenha, porque você está tendo contato com Jesus. Irmãos, um impacto igual esse não é para deixar para depois. É estar com Jesus, na presença de Jesus. E aí eu assinalei desse texto aqui 10 lições que são importantes para nós, que já fomos batizados, sobretudo aqueles que recentemente passaram pelo batismo. Primeira coisa, não se ausente da igreja, pode ser que aconteça algo na sua ausência. Algo de bom, de maravilhoso. Por isso que engraçado que no meu aviso eu me recordei do que aconteceu lá na igreja da unção. Eu não fui e o Espírito Santo agiu tremendamente. Não se ausente. Tomé não foi. Tomé não estava reunido com os demais discípulos. A palavra não diz porquê, mas ele não estava lá. Na segunda vez ele estava. Sabe por quê? Porque todas as vezes, como ele participou de uma coisa posterior, todas as vezes que falava, nós vamos nos reunir para orar, ele falava, eu vou.
Dessa vez eu não vou perder. Amém? É isso que a gente tem que ter no coração. Eu preciso me esforçar para estar trabalhando na casa do Senhor, para estar vivenciando a casa do Senhor, porque o meu corpo, irmãos, essa matéria passageira, ele combate contra as coisas do Espírito. Combate as suas limitações, e você precisa se lembrar que quando você faltar, pode ser que naquele dia o Senhor venha fazer alguma coisa. E você não vai estar lá. Né? Segunda lição. As portas trancadas nunca impedirão Deus de manifestar seu poder na sua vida. Quando você vê que as portas foram fechadas para você, quando você olhar e falar assim, como que eu vou fazer agora? Creia que isso não vai impedir de Deus agir com você. E vou te falar, não se esqueça de uma coisa importante. Tomé, ele ouviu a experiência, mas ele disse, eu quero ter a minha experiência. Né? Tomé queria vivenciar a mesma coisa para que ele pudesse ter fé. Ele falou, eu só vou acreditar se eu tocar no lado do Senhor. Nós muitas vezes temos que aprender com Tomé, porque nós também temos que pedir ao Senhor que Ele nos dê experiência com Deus, experiência com Jesus. Eu não quero que você esteja aqui porque o seu pai trouxe você. Eu não quero que você esteja aqui porque uma outra pessoa falou, olha, eu quando eu estou lá, Deus se manifesta na minha vida. Não, peça ao Senhor, Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo fale ao meu coração, eu quero ter a minha experiência contigo, mesmo que as portas estejam fechadas. Mesmo que você olhe e fale assim, estou passando por tanta luta, não estou vendo porta nenhuma aberta, não estou vendo condição de saída, Jesus vai estar com você. Jesus vai estar. Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo. A palavra diz que eles estavam cheios de medo. Estavam trancados. E Jesus apareceu ali. No limite da nossa vida, Deus aparece. Terceira lição. Irmãos, creia que a sua fé ela vai ser ouvida pelo Senhor e Deus vai te dar alimento para sustentá-la. Por isso que Jesus vira para ele e fala assim, toca aqui. Jesus não deixa de considerar. Jesus depois fala para ele, escuta uma coisa, não seja incrédulo. Mas antes disso, Jesus fez com que ele experimentasse aquilo que estava faltando para ele. Você pode espernear, Deus vai te atender, mas depois Deus vai puxar a sua orelha e vai falar assim, não seja incrédulo, acredite no Senhor, espere no Senhor. Quarta lição, Deus se importa com você. Quando você falta, Deus sabe os motivos pelos quais você faltou e te dá uma segunda chance. Quinto, seja sincero com Deus, não fantasie. Em João 14, 5, e é uma passagem muito importante, João 14, 5, a palavra diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa resposta, irmão, é uma resposta que edifica muitas vidas. Muitas vezes eu conversando com pessoas que estão sendo evangelizadas, eu uso esta resposta de Jesus. E Jesus só deu essa resposta porque alguém foi sincero e falou, Senhor, eu tenho dúvidas. Senhor, eu tenho dúvidas.
Não tente disfarçar quem você é. Não tente mostrar que você é uma pessoa superpoderosa quando você não está superpoderosa. Aceite que o Senhor, Ele está te vendo do jeito que você é. Você vai ser transformada no caminho. Amém? Em Mateus 4, 23, a palavra diz assim: e descendo Jesus com eles, os discípulos, parou numa planície, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. Então, Jesus estava caminhando com um monte de discípulos, inclusive Tomé. E grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Irmãos, Tomé estava ali com Jesus. Tomé teve uma experiência com o poder de Deus na vida de Jesus. Quantas vezes ele deve ter visto Jesus falando sobre o morrer e ressuscitar? O que aconteceu que ele se esqueceu disso na hora que os discípulos falaram, o Senhor esteve aqui? Ele falou assim, glória a Deus, porque Ele prometeu. Quantas vezes na minha vida eu me esqueço daquilo que Deus já fez por mim? Quantas vezes eu esqueço de tudo que Deus já fez no meu passado e hoje eu duvido no presente porque eu não consigo recordar aquilo que Deus fez por mim. Amém? Se você está passando hoje por alguma dificuldade, tome posse da sua própria história, da história da sua casa, da sua família e profetize. Eu sei que o Senhor não vai me deixar sozinho. Sétima lição. Tomé aprendeu a lição. Tanto é verdade que ele foi parar lá na Índia, missionário das Índias. Morreu com uma lança cravada no peito, mas deixou a semente do Evangelho nas Índias. Para você ter uma ideia, quando Francisco Xavier foi às Índias pregar, encontrou lá a semente já plantada por Tomé. Quando os portugueses chegaram lá, então eu preciso perceber que eu, na verdade, ainda que eu passe por dificuldades, eu tenho que me lembrar daquilo que Jesus me falou. E ele guardou no coração quem era Jesus. Jesus falou para ele, Tomé, não seja incrédulo. Não seja incrédulo, faça aquilo que eu te falei. Faça isso. Produza frutos pelo Espírito que eu dei para vocês. E isso fez com que ele fosse uma bênção. Então a sétima lição que eu tiro é a seguinte: sempre que for necessário, obedeça a Jesus. Mas no mesmo tom, mesmo se não for necessário, obedeça a Jesus. Porque Deus conhece a gente. Quando Jesus entrou pela segunda vez, ele já se dirigiu para Tomé. Ora, Tomé não tinha falado nada para Jesus. Mas o que aconteceu? O Senhor Jesus sabe toda a sua história, as suas dificuldades, o seu cansaço, a sua tristeza. Você acha que quando você botou a sua cabecinha no travesseiro, está sozinho lá, que aquela lágrimazinha desceu, você acha que não tem um dedinho de Deus fazendo assim para você e falando assim, me aguarde? Tem. Você acha que no momento que você está no ônibus olhando a cidade e você fala assim, eu tenho que resolver esse problema, o que eu vou fazer? Não tem do seu lado um Deus poderoso para botar a mão no seu ombro e falar assim, fica tranquilo, eu vou com você. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E isso me leva a lembrar da oitava lição. Tomé estava disposto a viver por Jesus, dar sua própria vida. Nós não podemos ser dominicais.
Nós não podemos ser dominicais. Por isso que hoje, irmãos, essa discussão, nós devemos adorar a Deus no sábado ou no domingo. Nós devemos, irmãos, isso já passou. Eu quero adorar a Deus de segunda a segunda. Tá bom para você? Você pode dar um glória a Deus? Eu quero adorar o Senhor de segunda a segunda. Todo dia é dia de guarda para mim. Pronto, acabou. Porque onde eu vou, o meu Senhor vai comigo, dentro de mim, fortificando a minha fé. Nona lição: persevere. O evangelho do reino não foi feito para pessoas duvidosas. Foi feito para as pessoas que dependem de Deus. Persevere. A palavra que está colocada aqui diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Tomé estava lá. Sabe por quê? Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Quando Jesus falou com ele, falou com amor. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Se eu te falei uma coisa, aprenda a obedecer, a ouvir. Nunca mais esqueceu, morreu pelo Senhor nas Índias. 10ª e última lição: não importa o que aconteceu na sua vida, o importante não é como você começa, é como você termina a sua história com Deus. E ele terminou muito bem. Tem até uma história na internet, vou falar para vocês, mas eu não me prendo a essas coisas. Diz que esta igreja que está lá, durante um tsunami, alguma coisa, um terremoto que houve, tudo ao redor caiu. Todos os templos ao redor. A igreja foi a única coisa que perdurou. E diz que tem uma pilastra que foi colocada lá por Tomé, que a água nunca alcança aquele nível. Mas como o ser humano cria essas coisas, tem necessidade disso, eu prefiro ficar com a palavra de Jesus. Aqueles que acreditam sem ver. Eu não fico procurando essas coisas, mas de curiosidade, né? Tomé, ao final de tudo, olhou para Jesus e falou uma frase que é maravilhosa: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu quero que você, no seu coração hoje, você sinta o Senhor sussurrando: eu estou com você até o fim do século. Eu estou com você. Não fique triste, não se sinta sozinho, não se sinta enfraquecido, porque tudo que chega até você passa antes pela minha mão, amém? Você pode dar um glória a Deus? Então eu quero convidar agora, com a maior alegria do mundo, tá? Paola, por favor, vem cá. Você pode aplaudir o Senhor. Gustavo. E Carla. Eu quero que junto deles estejam os seus cuidadores. Amém? Isso aí. Hoje eu conversei com Abraão. Abraão falou: rapaz, deu uma sorte, eu vou ver se eu vou visitar o meu discípulo na hora do almoço. Pela uma vez por semana vou estar lá. Tardou, mas chegou, né? Tadinha. O Dalton não pode ficar em pé, né? Ô Lucas, pode ajudar aqui?
Dinúcio, vem cá, Dinúcio. Me ajuda aqui. Vocês são dois irmãos, ficam bem. Levanta agora para os céus, agora nós vamos orar. Senhor, nós consagramos a Ti o pão e o vinho, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado neste lugar, nesta celebração de Santa Ceia, Senhor. Estabelece em nós o Teu reino, meu Pai, dentro, para que a nossa vida seja transformada, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.